Curso Conquista. Estudar para conquistar. E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos continuar lá a matéria de bioquímica. Nós vamos finalizar hoje e vamos dar continuidade sobre proteínas. Nós vimos na aula anterior que as proteínas, elas são polímeros, tá? São moléculas grandes formadas por moléculas menores, tá? Que são os monômeros. Esses monômeros são os aminoácidos. Isso é de suma importância vocês lembrarem. Os aminoácidos, eles são constituídos. Essa estrutura do aminoácido é muito importante lembrar, porque muitas vezes isso cai em prova, tá? Então vocês têm que lembrar o quê? Que o aminoácido, ele é formado por um carbono alfa, ou que a gente chama de carbono central. Esse carbono central, ele se liga a um radical, tá? Esse radical pode ser uma cadeia carbônica enorme ou simplesmente CH3, tá? É ligado a um grupamento carboxílico e um grupamento amina e o hidrogênio. Toda vez que vocês verem uma estrutura dessa daqui, são aminoácidos. Tá? Os aminoácidos são os monômeros, que a gente chama, e eles vão se ligando, formando polímeros, nesse caso, as proteínas. Tá? Aí, relembrando também que quando o aminoácido se liga com o outro, ele se liga através de ligações peptídicas, beleza? E como é que essas ligações peptídicas ocorrem? Entre o grupamento carboxila de um aminoácido com o grupamento amina de outro aminoácido, beleza? E assim eles vão se ligando. Ligações peptídicas que essas estruturas formam, tá? Aí vimos também a estrutura das proteínas, tá? Que ela pode ter uma estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos. É muito importante quando a gente estiver lá na parte de genética, na parte de biologia molecular, vocês vão ver o quanto isso é importante, tá? Para vocês lembrarem. A estrutura primária é a sequência de aminoácidos, tá? Porque eu falei para vocês semana passada, tem em torno de 20 aminoácidos. Esses 20 aminoácidos, eles vão se agrupando e vão formando diferentes proteínas, tá? A estrutura secundária, que é o arranjo espacial dessa cadeia primária. A estrutura terciária é o enovelamento, tá? E a estrutura quaternária é a montagem das cadeias polipeptídicas. Então, eu tenho isso daqui, uma cadeia polipeptídica, eu posso outras cadeias dessas se ligar, formando uma estrutura quaternária, ok? Aí nós vimos as principais funções das proteínas, que pode ter função estrutural, função de transporte, função hormonal, tá? Função de defesa, aí no caso dos anticorpos, que muitas vezes a gente fala sobre função de defesa, a galera, tipo, como assim função de defesa? Os anticorpos que nós produzimos quando entramos em contato com um organismo estranho são proteínas, esses anticorpos. E as funções enzimáticas, tá? Essa função enzimática que nós vamos ver hoje, tá? O que são enzimas? As enzimas são catalisadores biológicos. Por que, professora, catalisadores biológicos? Porque na química a gente também tem catalisadores, só que são chamados de catalisadores químicos, tá? E o que são esses catalisadores biológicos? Simplesmente eles vão acelerar reações químicas por meio da diminuição da energia de ativação das reações, beleza? Então, lá de novo, esses catalisadores, eles vão acelerar reações, tá? Nisso que eles aceleram a reação, eles vão diminuir a energia de ativação das reações, tá? Então, dentro do nosso organismo, é cheio de catalisadores biológicos, cheio de enzimas, tá? E uma coisa que a gente precisa entender também é sobre desnaturação. Tá? Anotem aí, desnaturação. A desnaturação é simplesmente tirar da forma natural. Desnaturar. Natural. É a forma natural. Então, quando a gente está desnaturando, nós estamos tirando da sua forma normal. Isso pode acontecer em algumas moléculas, como, por exemplo, as proteínas.
tá? As proteínas, quando elas desnaturam, elas estão simplesmente saindo da sua forma natural. Ah, não entendi, professora. Aqui, ó, eu tenho uma proteína, ela está na sua forma natural. Se a gente for e desnaturar ela, ela vai perder essa sua forma natural. A gente falou que ela se desnaturou. Aqui, tá vendo a estrutura secundária? A gente vira e fala, vamos desnaturar essa proteína. Ela está saindo da sua forma natural. Ao invés dela ficar aqui nesse arranjo de alfa-hélice, ela acaba ficando reta, porque a gente desnaturou essa proteína. Beleza? Se não entender, anota a dúvida, me pergunta no momento da monitoria, tá? Então, eu fui lá, desnaturei, beleza. Então, se a desnaturação é tirar da sua forma natural, tá? Elas podem voltar à sua forma natural? Depende. Nem todas as proteínas podem fazer a renaturação. Desnaturação, estou tirando da sua forma normal, tá? Como eu falei aqui, ela tá toda noveladinha. Eu vou lá como se eu estivesse esticando ela. Eu tô rompendo ligações que dão essa conformação à proteína. Aí quando eu desnaturo, tá? Simplesmente eu rompi essas ligações. A renaturação é o quê? Eu fazer com que ela volte ao ambiente dela e ela voltando, tá? A sua conformação normal. Nem todas as proteínas elas renaturam, tá? Como por exemplo, um exemplo muito legal é a clara do ovo. A clara do ovo, ela é rica em proteínas. A proteína albumina. Ela é rica em albumina. Tá vendo quando a gente vai lá, a gente bate muito rápido a clara do ovo, ou a gente frita a clara do ovo, ela não fica branca? Porque ela tá desnaturando, beleza? Ah, eu consigo pegar essa clara do ovo depois que desnaturar essas proteínas, eu posso renaturar? Não, porque esse tipo de proteína, elas não renaturam, beleza? Ah, então, professora, qual é o exemplo de uma proteína que ela pode desnaturar e depois renaturar? As proteínas que formam os fios de cabelo, tá? O cabelo não são células, tá? Então, quando a gente puxa assim, ó, o cabelo, fio de cabelo, isso não é célula, tá? A célula é o que está lá na pontinha, a raiz do cabelo, aquilo são células, tá? Então, quando a gente pega o cabelo, quem tem o cabelo crespo, o cabelo cacheado, quando a gente passa chapinha, ele fica alisado. Ele fica alisado por quê? Porque nós estamos quebrando ligações, porque da alta temperatura da chapinha, a chapinha ela é quente, certo? Então, quando a gente pega e passa, tá? A gente aumentou a temperatura, a gente está rompendo ligações ali, tá? Então, ela está perdendo a sua forma natural, ela está desnaturando, entenderam? Ah, mas aí, você falou que pode renaturar. Sim, quando a mina vai lá, faz a chapinha, tchum, ficou alisado, aí a gente fala assim, vou jogar água no teu cabelo, a gente vai lá, depois que molha, ela volta a ficar ondulado, cacheado novamente. Por quê? Porque ela está renaturando, beleza? Então é simplesmente isso, é só lembrar do cabelo. O cabelo enrolado, eu vou lá, passo a chapinha, ele fica o fio reto. Eu jogo água, ele vai lá, ondula de novo. Eu desnaturei, eu renaturei, beleza? Então entendam isso, desnaturação. Isso vai ser importante vocês lembrarem. E o que pode causar a desnaturação de uma proteína? É a temperatura, tá? O pH, beleza? Eles podem causar a desnaturação das proteínas, ok? Então, vamos lá. Tá. Aí, voltando lá, as enzimas. Enzimas são proteínas. Então, precisamos entender aqui a forma da enzima. A enzima, ela tem a sua parte proteica, tá? E ela pode ter uma parte não proteica. Vai depender da enzima. É uma estrutura que fica ligada à proteína. Tá? A proteína, a gente falou que ela acelera uma reação, ela vai quebrar alguma coisa. Sim,
A proteína, ela vai reagir com o substrato para gerar os produtos. Aqui, ó, eu tenho uma enzima, tá? Ela vai interagir com o substrato, que é aquilo que a gente quer quebrar, catalisar, tá? Reagiu lá e formou o produto, beleza? Aí lá na enzima eu tenho o sítio ativo. Aqui no sítio ativo é onde vai ocorrer a reação da enzima com o substrato. Substrato é aquilo que eu quero quebrar, quero catalisar a reação de quebra, e a enzima é minha proteína lá. Aí o sítio ativo é o local da enzima, o qual onde essa reação irá acontecer. Beleza? Eu também posso ter uma outra entrada na enzima, que é o sítio alostérico, tá? Que muitas das vezes esse sítio alostérico é onde se liga um inibidor. Nós vamos ver o que são esses inibidores, tá? Então, novamente, a enzima, com essa parte proteica aqui, tá? Ela vai catalisar a reação de quebra de alguma coisa. Quem é essa alguma coisa? O substrato. Vamos voltar para esse daqui. O substrato, a reação aconteceu, tá? Gerei aqui 2 produtos, tá? Enzima mais substrato é igual a produtos, beleza? Tá? Aí, o que pode... esse sítio ativo, ele vai reagir liberando energia para poder quebrar. Provavelmente vocês já ouviram falar da teoria da chave fechadura, que diz que esse sítio ativo, ele é da conformação do substrato, tá vendo aqui? Só que se a gente parar para pensar, se eu preciso liberar uma energia de ativação, se a minha enzima, o sítio ativo dela, tá, tem a conformação do meu substrato, imagina, quando eu liberar essa energia de ativação, não vai quebrar, porque ela tem a mesma forma, tá? Agora, deixa eu pegar aqui. Se eu tenho uma enzima que tem o sítio ativo com uma conformação e eu vou lá, tem um substrato com a outra, o que eu vou fazer? Na hora que eu liberar a energia de ativação, eu vou gerar uma força aqui, tá? Essa caneta vai começar a dobrar, 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 até quebrar. Então, o meu sítio ativo aqui da enzima não pode ter a conformação, tá, do meu substrato. Porque na hora que liberar a energia, se elas encaixarem certinho, na hora que eu liberar a energia, não vai gerar uma força ali para quebrar. Então, eu tenho que ter, o meu sítio ativo tem que ser diferente, tá? O que é essa teoria da chave fechadura pode dizer pra gente? Que na hora que eu libero a energia de ativação e o meu substrato, ele começa a curvar para quebrar, ali eu vou ter, tá, uma forma específica para o meu sítio ativo, beleza? Tá? Tá bom? Então, uma outra coisa sobre as enzimas, elas são específicas, elas são catalisadores e elas catalisam reações específicas, tá? Por exemplo, uma enzima protease, terminação ase, ela mostra que é uma enzima. Então eu tenho uma protease, ase de enzima, de proteína, é uma enzima que quebra proteínas, beleza? Uma lipase, são enzimas que quebram lipídios, tá? Então, as enzimas, elas são específicas para os seus substratos, não esqueçam disso, tá? Cada enzima é específica para o seu substrato. Como eu falei, se eu sou uma protease, eu vou quebrar proteína. Se eu sou uma lipase, eu vou quebrar um lipídio, ok? Aí é só a gente trazer para o nosso cotidiano e na boca. A digestão começa pela boca, porque nós temos a mastigação, o movimento mecânico, e isso ele quebra lá as macromoléculas em micromoléculas, tá?
E na boca a gente tem saliva, e ali na saliva nós temos enzimas, tá? Que são conhecidas como amilase salivar. São enzimas que quebram o amido, tá? Ok? Se não entenderam, anota e pergunta lá na hora de tirar as dúvidas, ok? Aí, os fatores que podem influenciar, tá, na ação das enzimas, a enzima, ela está trabalhando. Pá, pega lá o substrato e quebra. Peguei o substrato, quebrei. Peguei o substrato, quebrei. Peguei o substrato, quebrei. Ela está trabalhando. Mas tem 3 fatores que podem influenciar nessa velocidade de reação da enzima. Um deles é a temperatura, tá? Quanto maior a temperatura, beleza? Aí a temperatura vai subindo, 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 subindo. Eu tenho no pico o que a gente chama de temperatura ótima. Essa temperatura ótima, normalmente no nosso organismo, é de 36 a 30, de 35 a 37 graus, tá? Onde as enzimas elas vão trabalhar numa velocidade muito boa, tá? Então, tá vendo? Conforme a temperatura vai aumentando, a velocidade da enzima vai aumentando. Só que se eu passar essa temperatura ótima, a velocidade começa a diminuir, tá? Por quê? Lembra que eu falei que as proteínas desnaturam? A enzima é uma proteína. Eu falei que uma das causas que pode desnaturar essas proteínas é o que? É a temperatura, tá? Assim, eu vou lá, aí eu falei tá, o nosso organismo, quando a gente fica com febre, beleza? Quando a gente está com febre, a febre não é algo ruim, tá? A febre, ela é importante, porque o nosso organismo, ele está sinalizando que tem alguma coisa ocorrendo de errado lá dentro. E ele aumenta a temperatura para tentar destruir esse organismo estranho que entrou no nosso organismo. Então ele aumenta a temperatura para tentar destruir, beleza? Ele foi lá, pá, aumentou a temperatura. O grande problema da febre é ela ser constante e alta, tá? Então se a gente está com febre lá até 38, não é um problema, tá? Assim, dependendo da faixa de idade. Mas a nossa tendência é, tô com 37, tô com febre, preciso tomar um remédio. Não, é o nosso organismo trabalhando, tá? Mas por que isso não é bom? Eu falei que a temperatura ótima de trabalho das enzimas no nosso organismo é em torno de 35 a 37 graus, tá? 36 graus e meio, 35 a 36 graus e meio. Então, se eu aumento essa temperatura a passo de 36 graus e meio, começa a acontecer o quê? Eu desnaturar as minhas enzimas, beleza? Então, a temperatura, ela acaba desnaturando as enzimas. Sendo que eu falei também que quando desnatura, não significa que todas as enzimas vão renaturar, ok? Então, nós temos uma temperatura ótima aqui, sim, mais ou menos. E quando passou dessa temperatura, a atividade enzimática vai caindo, porque está saindo ali da temperatura ótima dela, ok? O pH também, ele pode interferir na temperatura ótima do nosso organismo, beleza? Desculpa, o pH também ele pode interferir na velocidade de reação da enzima, tá? Como, por exemplo, eu falei da amilase salivar. A amilase salivar é uma enzima que trabalha na boca. O pH da boca é neutro, é 7. Então, quando a gente vai lá, mastiga o alimento, ele fica cheio de amilase salivar. Quando cai no estômago, essa amilase salivar vai continuar trabalhando? Não. Por quê? Porque o pH ótimo dela é neutro. E o pH do estômago é ácido, é 2, tá? Então, se eu tenho uma enzima que o pH ótimo dela é 7, no pH 2 ela não vai trabalhar, beleza? Então, um outro fator que influencia a ação enzimática é o pH. Mesma coisa, a enzima ela tem um pH ótimo, passou desse pH ótimo dela,
tá? Ela vai e diminui. Ah, tá, entendi. Ah, uma coisa sobre a temperatura. A temperatura, eu falei sobre temperatura alta, mas a temperatura baixa também, eu falei de temperatura ótima lá, eu falei 35 e 36 graus. Se eu chego a 0 graus, a enzima vai trabalhar? Não, porque a temperatura ótima dela é 35 graus, tá? Então vocês têm que lembrar que pode ser tanto para mais quanto para menos. Só que quando a gente diminui a temperatura, a gente não desnatura. A gente só desnatura quando aumenta a temperatura, beleza? Então, se eu tô falando lá da enzima, aumentou a temperatura, passou da temperatura ótima dela, a ação dela começa a cair. Se eu diminuir da temperatura ótima dela, a ação dela também começa a cair. A mesma coisa vale para o pH. Se eu tô no pH ótimo lá, passei desse pH ótimo, a ação começa a cair. Para diminuir esse pH, a ação também continua caindo. Beleza? Tá? Então, esses dois fatores. E a concentração do substrato. Por que a concentração do substrato? Pô, professora, mas como é que a concentração do substrato vai interferir na ação enzimática? Por quê? É só você imaginar. Eu tenho aqui, eu vou pegar a caneta para quebrar. Tá lá no meu sítio ativo. Eu consigo colocar 2 canetas aqui? Não. Então, se eu tenho uma concentração muito alta de substrato, vai chegar um momento que a minha reação, tá? A ação enzimática se mantém constante. Porque se eu tenho 10 enzimas, coloco 50 substratos, no início, porque eu tenho as enzimas, 10 enzimas sem trabalhar. Coloco 50 substratos, a ação dela começa a aumentar, mas chega uma hora que se mantém constante. Por quê? Todas as enzimas, elas já estão trabalhando, tá? Imagina, as 10 enzimas já estão com 10 substratos trabalhando, beleza? Então, ela vai se manter constante, por quê? Ela vai quebrar e vai liberar lá o seu produto. Então, quanto mais substrato, se eu tiver muito substrato, além da quantidade de enzimas, a reação tende a ficar constante, beleza? A velocidade de reação da enzima tende a ficar constante, ok? Tá? E inibição, tá? A inibição, a enzima, ela pode ser inibida, tá? A gente tem alguns tipos de inibidores, tá? Por exemplo, se eu não me engano, esses remédios para dor de cabeça, eles inibem a ação de uma enzima que vai sinalizar para que a gente fique com dor de cabeça, tá? Então, esse remédio que a gente toma, esqueci, ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico, ele é um tipo de inibidor para a enzima COX. Essa enzima COX, ela sinaliza para que a gente não fique, ela sinaliza para que a gente sinta dor de cabeça, porque alguma coisa está acontecendo estranha. A dor de cabeça é um sinal que alguma coisa errada está acontecendo no nosso organismo, tá? Só que quando a gente toma esse ácido acetil salicílico, ele inibe essa reação dessa enzima, beleza? Então, a gente pode ter 2 tipos de inibição: a inibição irreversível e a inibição reversível. A inibição irreversível é quando eu utilizo um inibidor e ele vai se ligar de forma covalente com a enzima, tá? Então, uma ligação covalente é uma ligação muito forte. Essa ligação não vai ser rompida, tá? Então, é um inibidor irreversível. Agora, quando eu tenho inibidores reversíveis, eu posso ter um inibidor competitivo e um inibidor não competitivo, tá? Aqui a gente tem a enzima e tem o substrato. Aqui o sítio de ativação, tá? O sítio de ligação. O meu inibidor competitivo, ele vai competir com o substrato, beleza? Então tá aqui, eu tenho a minha enzima, tenho o sítio, vem o meu inibidor competitivo e entra no meu sítio ativo, beleza? Ele está competindo com o meu substrato. Então, se eu coloco muito inibidor competitivo, a tendência é que a minha enzima, ela pare de trabalhar, tá? Essa ligação não é uma ligação covalente, então isso daqui é reversível, beleza? Então, minha enzima tá lá, aí liguei
tá? O meu inibidor competitivo. Se eu jogo muito inibidor competitivo ali, a tendência da minha enzima não trabalhar. Agora, se eu quero que minha enzima ela volte a trabalhar, eu adiciono uma quantidade de substrato muito maior. Porque se eles estão competindo um com o outro, se eu tenho muito substrato, a tendência é aumentar ali a quantidade de substrato, tá? Aí eu tenho o inibidor não competitivo. Esse inibidor não competitivo, ele entra no sítio alostérico. Ele não vai competir pelo sítio ativo. Simplesmente ele vai entrar aqui e vai fazer com que a conformação do sítio ativo ele mude, tá? Então eu tenho o inibidor não competitivo, que ele se liga ao sítio alostérico, ele faz com que a conformação do sítio ativo ele mude, tá? E não permita que o substrato entre, beleza? Esses são os tipos de inibidores, ok? Aí, vamos lá para os exercícios, tá? Eu vou ler aqui, vou explicar, vou responder, tá? E quando vocês estiverem fazendo em casa, vocês dão um pause, beleza? Para poder fazer. Tá? Recentemente, houve grande interesse por parte dos obesos quanto ao início da comercialização do medicamento Xenical no Brasil. Esse medicamento impede a metabolização de 1/3 da gordura consumida pela pessoa. Assim, pode-se concluir que o Xenical inibe a ação da enzima, aí é só a gente pensar, tá? Lipase, porque ele está falando sobre gorduras. Gorduras são o que? Lipídios. Se eu quero quebrar lipídio, qual é a enzima que eu vou usar? Lipase. Ah, professora, mas eu não conhecia as outras. Não importa, se eu quero quebrar lipídio, lipase. A ase, terminação para proteína, e lip de lipídios, ok? Considere as afirmações abaixo relativa às enzimas. 1. São proteínas com função catalisadora. 2. Cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes substratos. 3. Continuam quimicamente intactas após a reação. 4. Não se alteram com as modificações da temperatura e do pH do meio. Aí o que vocês acham que está correta? É a alternativa A, tá? Elas são proteínas com função catalisadora. Eu falei isso para vocês. E continuam quimicamente intactas após a reação. Tá? Isso daí eu esqueci de falar para vocês. Tá? As enzimas, os catalisadores de uma forma geral, a tendência deles é eles não serem consumidos durante a reação. Tá? Se eu jogo a enzima, ela vai catalisar a reação. Ela terminou de catalisar a reação, ela vai continuar intacta. Tá? Então ela não vai ser consumida. Beleza? Próximo. As proteínas são substâncias que estão presentes em todos os seres vivos. As proteínas são formadas por unidades menores denominadas de... Isso daí eu falei para vocês. Quem são os monômeros que formam as proteínas? Tá? Os aminoácidos. Professora, eu não sei o que são ácidos nucleicos. Nós vamos ver isso futuramente. Monossacarídeos, nós já vimos isso. Nós já vimos o que são enzimas. E nós sabemos o que são ligações peptídicas. São as ligações que o aminoácido faz com o outro. Tá? Então, são os aminoácidos, são os monômeros que formam a estrutura proteica. Atletas devem ter uma alimentação rica em proteínas e carboidratos. Assim, devem consumir preferencialmente os seguintes alimentos, respectivamente: verduras e legumes, pobres em amido, óleos vegetais e verduras,
massas e derivados de leite, farináceos e carnes magras e massas. A alternativa é, tá, fonte de proteínas e carboidratos, carne, tá? E quando a gente fala de massas de uma forma geral, beleza? A figura a seguir representa a unidade formadora de uma importante biomolécula. Isso é mole, né? Sobre o grupo de moléculas representado por essa figura, é correto afirmar que, se a gente sabe quem é a molécula, a gente consegue saber a resposta. Sem ele, não há atividade celular. Eu falei que as proteínas, elas são de suma importância no nosso organismo. Sem elas, as atividades metabólicas, as atividades celulares, elas não ocorrem. Ah, professora, mas elas são mais importantes do que os aminoácidos? São mais importantes do que os lipídios? São. São mais importantes que os carboidratos? São. Porque as células só funcionam por causa das proteínas, ok? Para inibir a ação de uma enzima, pode-se fornecer à célula uma substância que ocupe o sítio ativo dessa enzima. Para isso, essa substância deve ter a mesma estrutura espacial do substrato da enzima. Acabamos de falar isso, beleza? As enzimas são biocatalisadoras da indução de reações químicas. Reconhecem seus substratos através da forma tridimensional das moléculas. Então, eu tenho só um minuto. Eu tenho forma tridimensional. Eu tenho lá a forma e elas vão correr por causa dessa forma e pela energia que elas vão interagir, pelo tipo de ligação, reação que elas vão interagir uma com a outra, ok? Tá? Beleza? Então, agora nós vamos para outro tópico da matéria, tá? Agora nós vamos entrar, acabamos de bioquímica, tá? Na parte de bioquímica. Futuramente a gente pode ainda ver umas outras coisas, como por exemplo as vitaminas. A gente não vai ver nesse momento, tá? A gente vai ver futuramente. Aqui nós vamos começar agora a parte de citologia, beleza? Parte de citologia, tá? Nós vamos começar falando sobre uma organela muito importante do nosso organismo, tá? Que são as mitocôndrias, beleza? As mitocôndrias, elas são organelas de suma importância do nosso organismo, tá? Elas são organelas que são como se fosse a caixa de força do nosso organismo. Por exemplo, eu já falei para vocês que as células, elas podem ser, como se fala? A gente pode dizer que as células são como fábricas. Cada parte da fábrica é responsável por alguma coisa. Como, por exemplo, quando eu tenho lá o computador onde está uma fábrica de bolo. Aí eu tenho o computador com todas as receitas do bolo, tá? A gente pode comparar isso com um núcleo, beleza? O complexo de Golgi, que ele empacota e manda transportar determinadas moléculas. A gente pode compará-lo com a transportadora da indústria. E nós também temos a caixa de força. Nós temos lá a caixa de força da fábrica, onde toda a energia vai sair dali, tá? Sem a caixa de força, nenhuma máquina vai funcionar. E quem é a caixa de força das nossas células? São as mitocôndrias, tá? As mitocôndrias, elas são organelas formadas elas são organelas formadas por duas membranas, tá? A membrana externa e a membrana interna, ok?
a gente já vai entender o porquê disso. Tem a matriz mitocondrial, tá? Que é o líquido que fica lá dentro, tá? As cristas mitocondriais, que a gente chama, o material genético, que esse material genético ele é circular, tá? Ele não tem uma extremidade, ele é circular, e ribossomos próprios. A gente já vai entender por que disso, tá? A mitocôndria, eu falei para vocês, é uma célula de energia. Ela tá ali funcionando, produzindo energia, tá? Só que quando os pesquisadores começaram a ver que a mitocôndria, ela possui uma dupla membrana e ela tem seu próprio ribossomo e o seu próprio material genético, começou a pensar o quê? Que essas organelas, elas nem sempre estiveram dentro da célula, tá? Aí surgiu a teoria endossimbiótica. O que é essa teoria endossimbiótica? Essa teoria diz que lá nos primórdios, as células primitivas eucarióticas, elas precisavam de oxigênio, tá? E nós tínhamos células primitivas procarióticas no ambiente. E essas células primitivas procarióticas, elas, no metabolismo delas, elas acabavam produzindo oxigênio, tá? Então pensa, as células primitivas eucarióticas precisavam de oxigênio. E as células de oxigênio não, de energia, desculpa. As células eucarióticas primitivas, elas precisavam de energia. E as células procarióticas primitivas, elas precisavam de alimento, tá? E oxigênio, beleza? Desculpa, eu troquei, tá? Então, elas estavam lá na natureza. Aí, essa célula primitiva eucariótica, o que acontecia? Era como se, tipo, ela ficasse se movimentando, como uma ameba, tá? E ela fagocitava as coisas para se alimentar. Ela ia lá englobar, fagocitava. Só que ela fagocitava diversas coisas, como, dentre elas, ela fagocitava organismos procariontes, tá? Aí ela foi lá e fagocitou esse organismo procarionte primitivo, ok? Aí ela foi lá, fagocitou esse organismo procarionte primitivo, beleza? E, tipo, entrou num acordo, como se estivesse entrando num acordo. Se você ficar aqui, você vai ter proteção, porque você está dentro de mim, tá? Eu te dou glicose, tá? Carboidrato, e te dou oxigênio. E você, em troca, me dá energia. Essa relação foi uma relação, tá? Mútua, de troca com as duas. Aí elas acabaram vivendo juntas. Por que endossimbionte? Endo, de dentro, simbionte, porque elas viveram em simbiose, beleza? Eles chegaram a essa conclusão porque a mitocôndria, anotem isso, isso é muito importante. A mitocôndria é a única organela do nosso organismo que tem o material genético próprio, beleza? Tá? Ela tem o próprio material genético e um material genético circular, tá? E esse material genético é muito parecido com o material genético dos organismos procarióticos. Por isso também essa teoria é endossimbiótica, tá? Se elas têm o próprio material genético, elas conseguem produzir as suas próprias proteínas. Elas vão acabar independendo, elas não vão depender do material genético que está presente no núcleo da célula, tá? Se elas acabam tendo seu próprio material genético, elas também acabam tendo os seus próprios ribossomos, tá? Nós vamos ver quem são esses ribossomos. Eles estão relacionados à síntese proteica, tá? Aí uma coisa muito importante relacionada às mitocôndrias. As mitocôndrias muitas vezes caem na prova perguntando: uma pessoa morreu carbonizada. Uma pessoa morreu carbonizada. Não dava para saber quem era através da análise de arcada dentária. Como é que a gente vai descobrir isso?
através da análise do DNA mitocondrial. Por quê? O material genético que está na mitocôndria, esse material genético aqui que está na mitocôndria, ele vem só da mãe, tá? Ele só vem da parte materna. Então, se você precisa fazer um DNA mitocondrial, você só consegue comparar com a sua mãe e os seus irmãos por parte de mãe, beleza? Ou com a sua avó, tá? Por quê? O espermatozoide, a caixinha que produz, onde estão contidos ali as mitocôndrias, fica uma caixinha ali na ponta, tá? Que contém as mitocôndrias. Tem lá o espermatozoide e tem uma caixinha aqui. E aqui o flagelo. As mitocôndrias ficam aqui nessa caixinha, por quê? Para produzir energia para o flagelo bater. E quando o espermatozoide ele penetra o óvulo, ele acaba perdendo essa caixinha junto com o flagelo. Então, o que entra ali dentro do óvulo somente é a cabeça do espermatozoide. E a cabeça do espermatozoide não tem mitocôndria, tá? Então, o óvulo, ele tem mitocôndria, ele não perde sua mitocôndria na hora da fecundação. Então, quando acaba gerando ali o feto, essa mitocôndria que chega até o feto é a mitocôndria que se replicou da mãe, tá? Isso é importante vocês saberem. Lembre-se, o DNA mitocondrial, ele sempre é da mãe, beleza? Isso é muito importante se lembrarem, tá? Aí a gente vai lá, a caixa de força do nosso organismo e tal, tá? Aí eu vou produzir, aqui nessa mitocôndria que a gente vai produzir energia, tá? Isso daqui é um desenho, como dá pra perceber, né? Isso daqui é uma mitocôndria de verdade. Isso daqui foi uma microscopia eletrônica. A gente consegue ver como é a mitocôndria de verdade. E isso daqui é uma análise histológica, é um corte de uma célula, aí foi corado aqui, tá? A mitocôndria e ela se encontra assim. Essa daqui é mais bonitinha, né? Tá? Beleza? Então não esqueçam, a mitocôndria, ela tem a membrana externa e a membrana interna. Essa membrana interna forma o que a gente chama de cristas mitocondriais, que vai ser importante se lembrarem. E aqui a matriz mitocondrial, tá? A gente já vai entender o porquê dessa importância de lembrar, para lembrar isso, tá? Aí, a mitocôndria, ela está envolvida na respiração celular, beleza? Como assim respiração celular? Respiração celular é isso que a gente faz? Não, a respiração celular não é essa respiração que a gente faz aqui, quando a gente inspira e expira, tá? Isso a gente chama de respiração sistêmica, beleza? Não é esse tipo de respiração. A respiração celular é a nível celular. Então, toda vez que a gente fala bioquimicamente, a gente fala dentro de bioquímica, a gente fala sobre respiração, você tem que lembrar que é respiração celular, beleza? E a respiração celular, ela compreende diferentes etapas, tá? Nós vamos com calma por cada etapa, porque muitas das vezes vocês acham isso muito complexo, tá? Cada etapa, ela vai ocorrer em um local. E para que a gente precisa da respiração celular? Simplesmente para produzir energia. A respiração celular é importante para a gente produzir energia, beleza? Show? Então, cada etapa da respiração celular, que são 3 etapas, tá? Vai acontecer em um momento diferente, tá? Essa daqui é uma equação, tá? Da respiração celular, beleza? Eu tenho a molécula de glicose, C6H12O6, mais oxigênio. A respiração celular ocorre, eu vou liberar gás carbônico e água, tá? Uma coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte: o gás carbônico que é liberado, que é produzido na respiração celular, esse oxigênio daqui não é proveniente daqui, tá? Vocês vão ver isso melhor. Esse CO2 aqui, que foi liberado, ele vem da quebra da molécula de glicose, beleza? Então lembre-se disso, o CO2, tá? Ele é proveniente da quebra da molécula de glicose, ok? E o oxigênio,
tá? Ele vai dar origem à molécula de água, tá? Então, essa molécula de água, ela é formada a partir do oxigênio de quando a gente inspira, beleza? Tá? Então, vamos com calma, vamos começar isso daí. Como é que ocorre a respiração celular? Tá? A gente está lá, a gente se alimenta, pá, não sei o que, fui lá, comi macarrão, tá? Macarrão é rico em carboidrato, certo? Ele é rico em carboidrato, beleza, pá. Carboidrato é lá que nós vimos, certo? Amido, tá? O carboidrato lá, a massa é formado por moléculas de amido. Essa molécula de amido, ela é muito grande. Conforme a gente vai quebrando essas moléculas de amido, a gente vai liberando, tá, monômeros. Esses monômeros podem ser a glicose, tá? Então, os carboidratos que a gente consome na alimentação, eles vão ser quebrados e quando eles não são quebrados, eles são convertidos à glicose, tá? Então, eu tô lá na minha alimentação, pá, comi, fui lá, botei glicose para dentro. Botei glicose para dentro, nossa corrente sanguínea tá cheia de glicose. Qual é o hormônio que vai ser ativado? Insulina. Insulina vai lá, pega a glicose, vai fazer o quê? Pega a glicose não, mentira. A insulina vai lá, vê a glicose, sinaliza para a célula tá cheia de glicose aqui, é a corrente sanguínea. Aí ela vai lá, a célula coloca as glicoses para dentro, tá? Aí essa glicose será usada na respiração celular, beleza? Tá? Aí, antes da gente ver cada etapa da respiração celular, tudo bonitinho, a gente precisa conhecer duas moléculas muito importantes, tá? Antes de eu passar, não esqueçam disso daqui que eu falei, galera, tá? Que o CO2 ele é proveniente da quebra da molécula de glicose e o oxigênio da água é proveniente do oxigênio da nossa respiração sistêmica, tá? Primeira molécula importante que nós precisamos conhecer: nicotinamida adenina dinucleotídeo, flavina adenina dinucleotídeo. Ai, meu Deus, eu preciso saber esses nomes. Não, vocês precisam saber quem são e essas siglas: NAD e FAD, tá? Essas moléculas são transportadoras de elétrons, tá? Porque nas reações de respiração celular vão acontecer diversas reações de oxidação e redução, tá? No momento que eu estiver perdendo elétrons e hidrogênio, esses elétrons e hidrogênio, eles não podem ficar livres dentro das nossas células. Lembrando, por que eles não podem ficar livres dentro da nossa célula? Se eu quebro, liberei uma molécula de hidrogênio, quanto mais moléculas de hidrogênio eu tenho no meio, mais ácido esse meio vai ficar. Então, não posso ter essas moléculas livres. Então, quem vai pegar essa molécula? O NAD e o FAD. Cada uma atua em um momento diferente, tá? Então, o nome que vocês precisam saber é NAD e FAD, e que elas são transportadores de elétrons, tá? E quais momentos elas vão atuar, beleza? Então, elas vão atuar no momento que eu estiver liberando, isso eu estou falando na respiração celular, no momento que eu estiver liberando hidrogênio, tá? Eu vou pegar essa molécula transportadora e vou fazer com que ela pegue ali aquele hidrogênio, tá? E também eles carregam elétrons, tá? Vocês podem ouvir falar que o NAD e FAD são carreadores de elétrons, tá? Por quê? Eles também transportam elétrons, porque nessas reações de oxidação e redução eu libero elétrons, tá? E esses transportadores, eles carregam tanto hidrogênio quanto os elétrons, tá? Então não esqueçam dessas duas moléculas, tá? E uma outra molécula muito importante também, que vocês vão ouvir toda hora falar delas, tá? Que eu já falei em algumas aulas, e vocês ficaram, professora, quem é ATP? Eu não lembro quem é ATP, e taraná, taraná, tá? O ATP é a molécula de energia do nosso organismo, tá? Ai, como assim?
para a gente comprar alguma coisa, a gente precisa dar o dinheiro, tá? No nosso organismo é assim, se eu preciso fazer alguma função, eu preciso de energia. E quem é essa molécula que vai liberar energia? É o ATP, beleza? Quem é o ATP? Adenosina trifosfato, tá? Ela tá dizendo que eu tenho uma adenina, adenosina trifosfato. Eu tenho 3 fósforos ligados, tá? Eu tenho uma adenina. Professora, adenina lá, tipo, adenina, timina, guanina, sim, é essa adenina mesmo. Adenina, tá? Ribose, lembrando lá da aula de bioquímica lá, os carboidratos, a ribose é um carboidrato, tá? E as moléculas de fósforo, elas são formadas por fosfato inorgânico, que a gente adquire na alimentação, tá? Então, ATP, adenosina trifosfato. Essa é a molécula de energia. Então, toda vez que eu preciso de energia, um fósforo daqui vai ser rompida a ligação fosfato que tem ali, entre os fósforos. Então, eu tenho fósforo aqui e tenho fósforo aqui. Eles estão fazendo uma ligação. Quando eu preciso de energia, vai romper essa ligação aqui e vai liberar energia, beleza? E quando eu rompo essa ligação aqui, tá? Eu fico com fosfato livre, que a gente chama de fosfato inorgânico, tá? E fico com uma molécula de ADP, tá? Como assim, professora? Não entendi. Eu falei que o ATP é uma adenosina trifosfato, 2, 3, trifosfato. Então, se eu vou lá, eu perco um fósforo, eu fico com 2, então é difosfato. Agora eu tenho uma adenosina difosfato, tá? Então, novamente, ATP é a nossa molécula de energia. Toda vez que a gente vai precisar de energia para as funções celulares, a gente vai utilizar a molécula de ATP. E como essa molécula de ATP vai liberar energia? Através da quebra das ligações entre os fósforos. Quebrei aqui, liberei, tá? A primeira ligação aqui rompida é sempre a ligação mais energética. Professora, eu posso utilizar o ADP? Pode, mas essa ligação aqui que vai ser quebrada, ela não é tão energética assim. Então, é mais vantajoso para o nosso organismo eu quebrar, eu romper essa ligação, virei ADP. Pegar esse ADP e voltar a tornar o ATP, tá? Então, para o nosso organismo, isso é muito mais vantajoso do que eu quebrar novamente essa ligação aqui. Porque eu vou liberar muito mais energia quebrando aqui, tá? Do que quebrando aqui, beleza? Então, lá, ATP, adenosina de trifosfato, é a nossa molécula de energia. Toda vez que a gente precisar de energia, tá? Uma ligação fosfato aqui é quebrada, eu libero energia. Depois, eu sou uma molécula de ADP. Essa ligação aqui vai ser reconstituída entre os fósforos do ADP mais o fosfato inorgânico que está livre, tá? Eles vão tornar a se ligar, tá? E vão me tornar a molécula de ATP novamente, beleza? Eu sei que isso é um pouco complicado, ainda mais numa videoaula, C4 e tal. Então, tipo, não entendeu na hora lá da monitoria, eu tento explicar de novo, tento escrever e tal, pra tentar dar uma clareada aí, tá? Galera, não desista, eu sei que esse momento é muito difícil, muito chato, assim como está sendo para vocês, está sendo para a gente também, tá? Diferentes, tem que ficar em casa, estudar em casa, eu sei que às vezes pode ser ruim ver videoaula, às vezes é ruim, mas não se desmotivem, galera. Sério, é muito importante, porque quando acabar isso daí, a prova vai vir e depois vai acabar que vocês vão pensar que vocês tiveram tempo de ficar em casa e acabaram não estudando. Então tentem, assim como eu e acredito muitos professores, nós estamos dando o nosso melhor para produzir essas videoaulas, tipo, eu não levo jeito nenhum para isso. Eu estou realmente tentando, tá? Então tentem também daí,
fale, pergunte pra gente. Ah, não entendi a maneira que você explicou, não gostei daquela videoaula. Fala com a gente e tal, que é melhor, beleza? Aí daqui a pouco, em breve, isso daí vai acabar, em breve, espero eu, tá? Isso vai acabar, a gente vai voltar, beleza? E vocês não colocaram matéria de dia, vocês não estudaram e tipo, tá? Show? Então, se não entender isso daí, me pergunte na aula de monitoria, tá? Ok? Vamos lá. Tá? Aí, tá, entendi quem é o ATP, entendi quem é o NAD, entendi quem é o FAD, pô, show. Tô quase dominando aí a bioquímica, tá? Aí aqui eu vou mostrar para vocês, resumidamente, o que é a respiração celular. A respiração celular, ela é dividida em 3 etapas. Glicólise, tá? Glico, de glicose, e lise, de quebra, tá? Eu vou ter uma molécula de glicose. Eu vou ter uma molécula de glicose, eu vou quebrar essa molécula de glicose, tá? E vou dar origem a um produto que vai entrar numa outra etapa, tá? Que é o ciclo de Krebs, tá? Que é a segunda etapa da respiração celular. Que eu vou gerar produtos que vai acabar indo para a cadeia respiratória, tá? Então, são 3 etapas e cada etapa ocorre num local diferente, tá? Isso é importante vocês lembrarem, ok? Aí na respiração celular de forma geral, eu posso ter uma respiração aeróbica e uma respiração anaeróbica. Uma respiração anaeróbica é porque eu não preciso de oxigênio. E uma respiração aeróbica é que eu preciso de oxigênio. Então, quando eu falo que a respiração é anaeróbica, eu vou fazer a glicólise, tá? Que nós vamos ver etapa por etapa. E vou fermentar, tá? Porque eu não preciso de oxigênio. Agora, se eu preciso de oxigênio, que é no caso da respiração aeróbica, eu tenho a glicose e vou seguir a via, porque no final eu vou utilizar o oxigênio, tá? Então, não esqueçam disso, tá? Eu tenho a respiração aeróbica e eu tenho a respiração anaeróbica, ok? Beleza? A fermentação nós vamos ver quando a gente terminar de falar sobre a respiração aeróbica, né? No caso, a respiração celular. A gente vai ver as fermentações, como ocorre e tal, bonitinho, tá? Fermentação ainda é mais fácil do que respiração celular. Beleza? Então, vamos lá para a primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise. Não se assustem com essa imagem que eu vou explicar e vou dizer o que é importante para vocês saberem. Eu botei isso porque muitas das vezes eu vou explicar a forma resumida, que vocês precisam entender a forma resumida, tá? E eu coloquei essa imagem um pouco mais complexa para vocês entenderem uma etapa antes que ocorre na glicólise, tá? Então, primeira coisa que vocês precisam saber sobre a glicólise. Glico, como eu falei, é a quebra de glicose, tá? Lise da glicose. Show? Aí eu tenho a molécula de glicose lá, entrou na célula. Eu vou fazer a glicólise, tá? Primeira etapa da respiração celular ou da fermentação. Aí se numa prova cai assim, qual é a etapa que é comum? A fermentação e a respiração celular, vocês têm que botar glicólise, porque tanto a respiração celular quanto a fermentação, ambas vão fazer glicólise, beleza? Show de bola? Aí a glicose, ela entrou lá dentro da célula, tá? E ela vai sofrer uma quebra, beleza? Essa primeira etapa, lembre-se disso, que isso cai na prova, por favor, lembre-se disso. Tá? Essa primeira etapa ocorre no hialoplasma ou citoplasma, tá? Anota aí no caderno de vocês. A glicólise ocorre no citoplasma, no hialoplasma, tá? Como é que vai acontecer a glicólise? A glicose entrou na célula, tá? A glicose foi lá, pum, entrou na célula. Antes de começar a quebra da glicose, ela precisa ser
fosforilada, tá? Como assim, professora, fosforilada? Eu tenho aqui uma molécula de glicose. Lembra lá como é que é a molécula de glicose? C6H12O6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, representando a molécula de glicose. Quando a glicose entra na célula, ela é fosforilada. O que é ser fosforilada? Tá? Ela vai sofrer uma reação que 2 fósforos vão ser ligados a essa molécula, um em cada extremidade, tá? Vai vir uma molécula de ATP e vai liberar um dos seus fósforos para a molécula de glicose, tá? Então, quando eu falo a molécula de glicose entra na célula e ela vai ser fosforilada, é porque quando ela entrou, moléculas de fósforo foram ligadas a ela. Aqui, ó, uma em cada extremidade. E, professora, agora eu me embolei. Tá? Me embolei aqui agora, tá, não sei o que. Não entendi aqui, ó. Você falou glicose e agora que tá frutose. A glicose e a frutose, elas têm a estrutura igual, tá? Então, a posição ali delas que mudou. Eu tenho a glicose, aí devido a essa fosforilação, a posição dos carbonos, eles acabaram mudando. Então, agora eu tenho uma frutose. Preciso saber disso? Não, vocês não precisam saber disso, tá? O que vocês precisam saber é que a glicose, ao entrar na célula, ela é fosforilada. Dois ATPs, eles vem o primeiro ATP, adiciona um fósforo. Vem o segundo ATP, adiciona outro fósforo, tá? Essa fase é uma fase que a gente chama de gasto. Por quê? Se a ideia da respiração celular é produzir energia, aqui no momento que eu dou um fósforo para essa molécula, tá? Eu estou liberando energia, então eu estou consumindo energia, tá? Aí eu fui lá, fosforilei. Adicionei um fósforo, adicionei outro. Agora, essa minha molécula, ela está pronta para ser quebrada, tá? Então, lembre-se, nessa etapa aqui, na etapa de fosforilação, tá? Na etapa de fosforilação, eu estou consumindo 2 moléculas de ATP, beleza? Então, estou lá na glicose, molécula entrou, molécula de glicose entrou. Vou sofrer a glicólise, tá? Que é a quebra da molécula de glicose. Vou sofrer a glicólise. Antes dessa molécula quebrar, ela vai ser fosforilada. Então, ela vai consumir 2 moléculas de ATP. Após essa fosforilação, tá? Essa ligação aqui entre esses 2 carbonos, ela vai ser rompida, tá? E eu vou gerar 2 outras moléculas. Professora, preciso lembrar o nome dessa molécula aqui? Preciso lembrar o nome dessa outra molécula? Não. O que vocês precisam lembrar é o quê? Que antes de quando a molécula de glicose entra na célula, ela vai ser fosforilada. Nesse processo que ela vai ser fosforilada, ela vai consumir 2 moléculas de ATP. Beleza? Show? Tá? Então, continuando, ela foi fosforilada, agora ela vai ser quebrada. Quando a molécula de glicose, tá? Essa molécula que foi fosforilada, ela vai ser quebrada, ela vai lá, tá? A partir da glicose em diante, toda vez que as moléculas forem quebradas, lembra que eu falei que tem 2 moléculas transportadoras de elétrons, que é o NAD e o FAD. Na glicólise, quem atua é o NAD, tá? Então, todas as vezes, aqui na respiração celular, todas as vezes que eu começar a quebrar a molécula, eu vou liberar elétrons e hidrogênios. Como eu falei para vocês, quando a gente libera o hidrogênio, simplesmente o hidrogênio não pode ficar livre dentro da célula, porque o meio acaba ficando ácido. Então, vai vir essas moléculas, aqui no caso, o NAD, e vai capturar aqui, ó, o hidrogênio, tá? Aí ele se torna o que a gente chama de NADH, tá? Só que quando eu libero eu libero 2 moléculas de hidrogênio. Cada NAD, ele captura uma molécula de hidrogênio.
beleza? Aí vocês vão ver no próximo esquema que está escrito NADH2, tá? Então eu preciso ter 2 NADs para capturar essas 2 moléculas de hidrogênio. Novamente, cada NAD ela se liga a uma molécula de hidrogênio, beleza? Então fui lá, peguei a molécula de glicose, quebrei, liberei hidrogênio, vem esse transportador, pum, pegou esse hidrogênio. Tá, professor, eu entendi que quando eu estou falando da respiração celular, quebrei moléculas, libero hidrogênios e elétrons. Aí eu tenho um transportador que pega esses hidrogênios e esses elétrons. Entendi. Mas o que acontece com esses hidrogênios e elétrons? Esse NAD, ele vai carregar esses hidrogênios e esses elétrons para a última etapa da respiração celular, tá? E vocês vão entender o porquê lá na frente. Mas guardem isso, tá? Aqui, ó. Todo NAD que eu liberar aqui, tá? Todo hidrogênio que eu liberar aqui, o NAD vai pegar e vai trazer para cá, beleza? Todo hidrogênio que for liberado aqui, o NAD e o FAD vão pegar e vão trazer para cá, tá? Essa etapa aqui é a etapa que eu mais vou produzir ATP. Lembrando que a respiração celular ela ocorre para a gente produzir energia. E isso é muito importante, porque para a célula funcionar eu preciso de energia. E quem é essa molécula de energia? O ATP, tá? Aí voltando, tá? Aí eu fui lá, liberei hidrogênio, veio o NAD e pegou. Levou lá para a cadeia transportadora de elétrons, beleza? Aí o que aconteceu? Na quebra dessa molécula, eu tenho lá uma molécula com 6 carbonos, tá? Ela foi fosforilada e tal, uma molécula com 6 carbonos. Quando eu quebro essa molécula aqui, eu estou fazendo uma coisa que é muito importante. Eu estou liberando energia. E toda vez que eu quebro uma molécula, que eu libero energia, tá? Essa energia não fica solta. Ela vai ser acumulada de que forma? Nas moléculas de ATP. E como? Eu tenho lá o ADP, tá? Aí eu tenho o ADP, liberou lá a energia da quebra lá da molécula, o ADP vai se ligar a quem? Ao fosfato que está livre. Então, eles acumulam essa energia que foi liberada nas ligações fosfato. Aqui, ó. Tá? A energia que é liberada através das reações, elas ficam acumuladas aqui, ó. Tá? Aqui. Ai, professor, eu não consigo entender. É simplesmente, eu fui lá, tá aqui assim, ó, o ADP, o fósforo, mais o fosfato. Naturalmente, eles não se ligam sozinhos, tá? Eles precisam de um empurrão, tá? É como essa energia que foi liberada da quebra da glicose, tá? Que fosse um empurrão. Deu um empurrão nesse fósforo, tá? E ele se ligou a isso daqui, tá? Se ligou ao ADP. Esse empurrão fez com que ele se ligasse. E essas ligações entre esses fosfatos, essas ligações aqui, elas são altamente energéticas, tá? Não é que eu pego, fui lá e falei assim, liberou energia, vou guardar essa energia aqui. Não, não é isso. Essa energia propiciou que esses fósforos restabelecessem suas ligações, tá? E quando eles restabeleceram essas ligações que eles formam são ligações altamente energéticas. Então, toda vez que eu estou rompendo essa ligação, eu estou liberando energia. Entenderam? Se não entenderam, fale, gente, lá na hora da monitoria, tá? Show? Aí, continuando lá, tá? Aí, eu fui lá, liberei energia. Tchum, tá? Liberei energia. Aí, essa energia fez com que esse fosfato inorgânico, que é o fosfato livre, tá? Se ligasse à molécula de ADP. Se eu tenho um fosfato e me ligo a uma molécula que tem 2, eu me torno um ATP, que é adenosina trifosfato. Beleza? Aí, fui lá, quebrei pau, liberei, tchum, formei uma molécula, de origem a uma molécula de ácido pirúvico, tá? Que no meio aquoso ele é ácido pirúvico, quando ele não tá, ele é o piruvato, ok? Piruvato ou ácido pirúvico, vocês têm que lembrar. Beleza, gente? Tá? Então lembrem-se disso, não esqueçam, isso é muito importante para vocês,
tá? Aqui eu tenho fui lá, molécula de glicose, ela foi fosforilada. Nessa fosforilação, eu consumi 2 moléculas de ATP, ok? Aí na hora da quebra dessa molécula, eu fui lá, liberei, tá, 2 moléculas de ATP. 2 mais 2, 4. Só que quando a gente fala de rendimento, a gente fala assim, qual é o rendimento da glicólise? A gente fala assim, 4 moléculas de ATP. Não, na verdade o rendimento da glicólise são 2 moléculas de ATP. Por causa de quê? Porque lá no início da glicólise, eu consumi 2 moléculas de ATP. Então, tipo, se eu produzir 4 moléculas de ATP, eu preciso pagar, tá? 2 que eu usei. Então, essa fase aqui é a fase de consumo. E essa fase aqui é a fase de pagamento. Beleza? Tá? Show? Aí aqui, resumidamente, sem aquelas imagens grandes e tal, eu tenho uma molécula de glicose, tá? Com 6 carbonos, tá? Beleza? Essa molécula de glicose, ela vai ser fosforilada. Nisso que ela é fosforilada, ela vai consumir 2 moléculas de ATP, tá? Aí eu fui lá, depois que ela fosforilou, quebrei essa molécula, que tinha 6 carbonos. Quebrei. No processo dessa quebra, o que vai acontecer? Eu vou liberar hidrogênios e elétrons. Quando eu libero hidrogênios e elétrons, vem o meu transportador, tá? Que na glicólise é o NAD, ok? E pega esse hidrogênio e esses elétrons. Lembrem que eu falei, cada NAD ele se liga a um hidrogênio. Por isso que tá aqui, ó, 2 NAD. 2 NADH2. Beleza? Ok? Tá? E no momento que eu quebro, tá, a molécula de glicose, eu libero energia. E através dessa liberação de energia, eu consigo formar 2 moléculas de ATP, tá? Lembrando que, na verdade, eu estou formando 4 moléculas de ATP. Porém, quando eu fui fosforilado, eu consumi 2 moléculas de ATP. Então, meu rendimento é de 2 moléculas de ATP. Ok? Aí, aqui, a equação geral, tá? Uma molécula de glicose, tá? Equação geral, tudo que eu tenho nos meus reagentes, eu tenho que ter no meu produto. Eu tenho molécula de glicose, mais 2 moléculas de ADP, mais 2 moléculas de fosfato inorgânico, que é o fosfato livre, mais 2 moléculas de NAD, que é o transportador, tá? Aí eu fui lá, quebrei essa molécula de glicose e dei origem a 2 moléculas de ácido pirúvico, que praticamente é metade da molécula de glicose, tá? Beleza? Dei origem a 2 ácidos pirúvicos. Aqui, ó, 2 ácidos pirúvicos. Aí aqui, ó, tudo que eu tenho no produto tem que ter no reagente. É só vocês contarem, ó. Só vocês começarem a contar. Aí eu tenho uma molécula de ADP, juntei com o fosfato inorgânico, eu tenho 2 moléculas de ATP. Se eu tenho 2 moléculas de NAD, eu tenho que ter 2 moléculas de NAD. Só que eu tenho aqui a liberação de hidrogênio, por causa da quebra dessa molécula de glicose. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, gente, por favor, pergunta na aula de monitoria, tá? Pergunta mesmo, pode perguntar no privado se vocês têm vergonha de perguntar lá no grupo, tá? Mas lembre-se, muitas das vezes a nossa dúvida é a dúvida do outro, tá? Não existe pergunta idiota, beleza? Tá? Aí fui lá a glicólise, primeira etapa que ocorre no citoplasma. A partir daqui, liberei o ácido pirúvico, todas as posteriores etapas irão ocorrer na mitocôndria.
Entretanto, cada etapa lá na mitocôndria ocorre em partes diferentes dentro da mitocôndria. Beleza? Tá? Aí eu falei para vocês que são 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, né? Porém, tá? Existe uma que a gente não chama de etapa, que acontece consequentemente porque essa molécula, o piruvato, ele vai precisar ser oxidado para entrar na próxima etapa, que é o ciclo de Krebs. Beleza? Tá? Nós vamos ver as outras etapas na próxima aula, tá? Eu vou explicar aqui rapidinho isso aqui, tá? O ácido pirúvico, ele tem 3 moléculas de carbono, tá? O piruvato, ele tem 3 moléculas de carbono. Ele vai ser oxidado, beleza? Aí vai vir uma molécula que a gente chama de coenzima, tá? E vai se ligar a essa molécula de ácido pirúvico. Só que quando ocorre essa reação aqui, tá? Essa molécula perde um carbono, tá? Ela perde um carbono e 2 oxigênios. Aí a gente pensa o quê? Se ela perde um carbono e 2 oxigênios, ela está perdendo isso daqui, ó. Essa estrutura aqui, tá? Então, quando essa coenzima se liga aqui, reage com o piruvato, eu vou perder CO2. Lembra que eu falei que o CO2 liberado não é proveniente do oxigênio, é proveniente das quebras, tá? Das moléculas de carbono, tá? Aí eu fui lá reagir, liberei CO2 e liberei hidrogênio. Toda vez que eu liberar hidrogênio, tem que vir um transportador e pegar esse hidrogênio. Aí quando essa reação acaba, eu tenho uma molécula que se chama acetil-CoA. Isso daqui é uma molécula de acetil, C-O-CH3. Isso é um acetil, tá? Só que como ela está ligada à coenzima A, ela se chama acetil-coenzima A. Ela fica dessa estrutura aqui. Tá, professora, beleza, entendi. Mas para que serve isso? Essa molécula aqui, que ela vai fazer com que isso daqui entre na próxima etapa da respiração celular. Se não ocorrer essa oxidação aqui, ela não entra no ciclo de Krebs. Beleza? Show? Então, galera, até a próxima aula, tá? Até a próxima aula não, né? Até a aula de monitoria. E estudem, tá? E tamo junto, vamos que vamos, não desanimem, beleza? Beijo.